Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa segunda videoaula da disciplina de Planejamento Educacional. Nós abordaremos hoje as temáticas de planejamento de ensino e da elaboração da proposta pedagógica da escola, certo? Então, vamos iniciar fazendo uma retomada sobre o planejamento de ensino a partir dessa análise, né? O planejamento de ensino, ele compreende um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos ordenados de modo a possibilitar interagir com a realidade, programar as estratégias e ações necessárias e tudo o mais que seja delas decorrente, no sentido de tornar possível alcançar os objetivos e metas desejados e nele pré-estabelecidos, certo? Então, o planejamento de ensino, né, ao pé da letra, ele está relacionado à prática do professor, né? Ele está relacionado à prática de ensinar, ao planejamento feito pelo professor para a concretização dos seus objetivos, né? A questão da intencionalidade. Ao planejar, nós precisamos ter uma intencionalidade, nós precisamos querer alcançar algo com aquilo que nós estamos planejando, certo? Então, o planejamento de ensino, ele está relacionado ao ato de planejar, né? Ao ato de ensinar, certo? Então, nós podemos dizer que o modo de agir sobre algo de maneira eficaz, o plano de ensino sendo o modo de agir sobre algo de maneira eficaz, ou seja, a organização desse processo para possibilitar da melhor maneira possível a aprendizagem dos nossos estudantes. Nós vamos buscar alternativas eficazes para que essa aprendizagem de fato aconteça, certo? E aí, né, é um processo que exige organização, sistematização, previsão e decisão. É um ato político-pedagógico, porque revela intenções e intencionalidade, expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir. Então, como foi dito, nós precisamos, ao planejar, nós temos o nosso objetivo, nós temos a nossa intencionalidade, nós sabemos o que nós queremos que o nosso estudante, né, atinja, nós sabemos o que nós queremos que ele alcance, que ele consiga. Então, o planejamento de ensino, ele busca isso, a prática do professor, né, que precisa ter uma intencionalidade, que precisa ser algo que proporcione a aprendizagem significativa para os estudantes. Então, tudo que nós fazemos tem que ter, tudo que nós, enquanto professores, fazemos, tem que ter essa intencionalidade, né? E não podemos esquecer que as nossas práticas, elas precisam ser, né, atrativas. Não adianta, né, o planejamento de algo monótono, de algo que não seja dinâmico, de algo que não prenda a atenção, principalmente com a nova realidade que nos cerca, né? Nós estamos na era da tecnologia, na era da informação, globalização, e nós precisamos levar para as nossas salas de aula, né, nós precisamos planejar atividades que de fato despertem interesse, que chamem a atenção dos estudantes, para que eles se interessem e para que nós possamos concretizar as nossas intenções, nós possamos de fato alcançar aquilo que nós pretendemos, certo? Então, o planejamento de ensino, né, ele tem algumas partes integrantes, né, que são as habilidades, os objetos do conhecimento, as situações didáticas, os recursos didáticos e a avaliação. E todos esses elementos, todas essas partes são de extrema importância, né, para o processo pedagógico e para que, consequentemente, a aprendizagem dos estudantes possa acontecer, né? Então, essas partes, elas são essenciais para o processo de planejamento e para que a aprendizagem possa acontecer também. E aí, né, nós vamos começar a discorrer sobre cada uma delas. Primeiro, nós temos as habilidades, que são a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da atividade e são sempre do aluno para o aluno. Então, as habilidades, elas vão
são os objetivos daquilo que nós pretendemos com as nossas atividades, né? Aquilo que nós queremos alcançar ao final das nossas atividades. Então, nós devemos pensar, poxa, eu vou fazer essa atividade e ao final dela, eu pretendo que o meu estudante tenha aprendido o quê, né? Então, essas são as habilidades. As habilidades que nós trabalhamos no decorrer das nossas atividades, elas são habilidades que vão contribuir, né, para que o estudante consiga permitir, para que ele consiga criar, né, enfrentar situações no seu dia a dia, né, de modo coerente, para que ele haja de uma forma assertiva, né, diante das múltiplas possibilidades de resolução. Então, nós precisamos despertar habilidades, despertar competências nos nossos estudantes para que eles percebam que há um leque de informações, para que eles percebam, eles desenvolvam habilidades para enfrentar diversas situações e perceber que existem diversas possibilidades no mundo dele, né? Então, as habilidades, então, são os objetivos daquilo que nós pretendemos alcançar. E quando diz que são do aluno para o aluno, é porque quando nós colocamos habilidades, aí nós vamos, né, saber que as habilidades, elas são sempre iniciadas com verbo, né? Então, compreender, verificar, verbos no infinitivo. E eu não posso dizer fazer com que o aluno uma ação que vai ser realizada pelo professor, né? Então, quando eu digo fazer com que o aluno aprenda a tabuada do 3, um exemplo bem tradicional, mas um exemplo. Quem é que vai fazer com que o aluno aprenda? O professor. Então, não é um objetivo para o aluno, é um objetivo para o professor. Então, eu preciso criar as minhas habilidades, os meus objetivos, sempre para o aluno. Então, compreender a função do sistema locomotor. Então, quem vai compreender? O estudante, a partir daquela atividade, a partir daquela aula vista. Então, as habilidades, os objetivos, eles precisam ser sempre voltados para o aluno, certo? E eles vão direcionar a ação do professor, a aula do professor, porque toda a didática, toda a metodologia do professor vai estar voltada a alcançar esse objetivo, a alcançar essa habilidade estipulada por ele no seu planejamento. Os objetos de conhecimento, né, se referem-se à organização do conhecimento em si, com base nas próprias regras, além de abranger as experiências educativas no campo do conhecimento, devidamente selecionadas e organizadas pela escola. Sendo assim, o conteúdo é um instrumento básico para se atingir os objetivos. Então, o objeto do conhecimento, né, que é a nova nomenclatura baseada na BNCC, são nada mais do que os conteúdos que nós trabalhamos em cada disciplina. Então, aqueles assuntos que nós trabalhamos no decorrer do ano, no decorrer, né, do nosso trabalho, são os objetos de conhecimento. E as situações didáticas, né, o terceiro elemento do planejamento de ensino. As situações didáticas são o conjunto de procedimentos didáticos organizados para mediar a aprendizagem dos alunos, visando a consecução de objetivos propostos. Então, as situações didáticas são a metodologia, né? São as metodologias, são os procedimentos didáticos que nós vamos utilizar para possibilitar a aprendizagem dos nossos estudantes. E quando nós falamos em situações didáticas, nós estamos a prática, né? A didática, né? A forma de ensinar. E nós precisamos parar para pensar que o mundo atual, né? O mundo em que nós vivemos, ele está exigindo um novo perfil de jovem, né? Um novo perfil das nossas crianças. Então, nós precisamos criar situações para estimular nos nossos estudantes a aquisição de novos conhecimentos, de novas competências, de novas habilidades, né? E aí, nós precisamos trabalhar nessas situações didáticas a formação integral dos estudantes, né? Nós precisamos criar na nossa metodologia de aula estratégias para troca de experiências, né? Para interação, para vivências de situações que vão
possibilitar novas situações para os estudantes, que vão possibilitar novas habilidades, novas competências. As nossas situações didáticas, elas não podem ficar presas ao professor como centro detentor do conhecimento, o aluno receptor passivo, não. Nós precisamos criar estratégias dinâmicas, nós precisamos criar estratégias interativas para estimular, para fazer com que os estudantes troquem conhecimentos, né? Socializem as suas percepções, os seus conhecimentos prévios, seus conhecimentos de mundo, interajam uns com os outros, né? E aí, a partir disso, a partir dessas novas situações que podem ser propostas nas nossas aulas, nós vamos estar proporcionando ao estudante uma formação acadêmica de excelência. Nós vamos estar trabalhando, né? Nós vamos estar planejando as nossas aulas, nós vamos estar vivenciando as nossas aulas com a partir de uma forma que vai estimular aos alunos, não apenas dentro da escola, não vai contribuir para os estudantes apenas no ambiente escolar, numa sala de aula, vai contribuir com os nossos estudantes para o mundo, para a sua vida em sociedade. Então, nós vamos estar proporcionando para ele uma formação acadêmica de excelência. Ao mesmo tempo que essa formação, que a partir dessas vivências, nós vamos estar também proporcionando uma formação para a vida desse estudante, né? E, por último, nós vamos estar trabalhando competências para o século XXI, competências que são exigidas para os jovens, para os sujeitos do século XXI, competências de autogestão, de autodidatismo, de comunicação, de cooperação e diversas outras competências que são exigidas no mundo atual, né? E que nós, enquanto sala de aula, nós, enquanto professores, nas nossas vivências diárias, nas nossas situações didáticas, na vivência das atividades que nós planejamos, nós podemos proporcionar aos estudantes o desenvolvimento delas, né? Nós podemos criar situações que vão proporcionar essas vivências. Depois, o que eu falo de inovação. Então, quando nós criamos alternativas dinâmicas, vivências novas, vivências que despertam a intenção, o interesse do estudante, nós estamos inovando. É claro que muitos professores, a realidade do professor é uma realidade difícil, que reclamam de tempo, reclamam de material, de tudo. Reclama, quando eu falo, não é uma crítica ao professor, é que realmente, em muitos casos, não tem tempo, não tem material, não tem espaço onde esse trabalho pode ser feito. E, de fato, demanda tempo, é trabalhoso. Mas, diante da nossa necessidade, nós sempre precisamos, enquanto professor, estar buscando alternativas de inovar, né? De buscar situações para atrair o nosso aluno, para despertar interesse, para que a aprendizagem dele ocorra, né? Quem sabe de uma forma mais fácil, né? Partindo do interesse deles. Nós temos também os recursos didáticos, que são os componentes do ambiente de aprendizagem que oferecem estímulo aos estudantes. Então, os recursos didáticos, eles podem ser recursos materiais, mas podem ser recursos humanos também, né? Então, nós falamos de recursos didáticos, tudo aquilo que a gente usa, né, para a aprendizagem dos nossos estudantes. Muitas escolas demandam de jogos, demandam de material que podem ser produzidos. E aí, diante de tantos recursos que em muitas escolas tem, em outras não, né? Nós sabemos que as realidades das escolas são bem diferentes, né? Nós vemos que, por mais que se a escola tem, que a gente saiba usar, que a gente utilize esses materiais da melhor forma, esses recursos, para que os estudantes aprendam a partir dessa utilização. Se a gente trabalha em uma escola que não tem, que nós possamos utilizar de experimentação. O que quer dizer experimentação?
quer dizer que nós podemos criar alternativas que os nossos estudantes criem os seus recursos para proporcionar a sua aprendizagem. Então, poxa, eu gostaria muito de usar um jogo de boliche, mas na escola não tem. Então, por que não possibilitar um momento de produção, de confecção desse jogo com os estudantes, atribuindo-lhes também responsabilidades, né? É algo que eles vão estar construindo um instrumento, um recurso para a sua própria aprendizagem. Então é algo válido. A experimentação, a partir da experiência, eles vão produzir, eles vão confeccionar o seu recurso de estudo, o seu recurso de aprendizagem. Então, o recurso são os materiais que são utilizados na aula, né? na sua vivência. E a avaliação, né? Que é o processo pelo qual se determina o grau dos resultados alcançados em relação aos objetivos, considerando o contexto das avaliações em que o trabalho foi desenvolvido. Então, a avaliação é você parar para analisar como você vai perceber se aquilo que você objetivou, se aquilo que você queria, de fato, você conseguiu, né? Então, a avaliação, ela precisa ser uma avaliação contínua, né? Muitas vezes, as pessoas pensam a avaliação apenas como uma atividade, apenas como um teste, uma prova, e não. Uma troca de experiências é uma avaliação, um momento em uma roda de conversa, um diálogo, a socialização de um conhecimento prévio é uma avaliação. Então, a gente precisa estar avaliando os nossos estudantes continuamente, durante todo o processo das atividades, das vivências em sala de aula, né? E, a partir disso, a gente vai compreendendo, a gente vai percebendo se aquilo que a gente colocou como meta, como objetivo, está sendo alcançado, se nós estamos conseguindo alcançar o que nós pretendemos no nosso planejamento. Então, é um momento de reflexão. Se estiver dando certo, ótimo, vamos continuar, vamos ver outras estratégias para continuar dando certo. Se não estiver dando certo, vamos pensar no que é que poderia ser melhorado para que nós consigamos fazer as adaptações necessárias, as modificações e melhorar o nosso trabalho também, certo? E agora, nós paramos para pensar em relação à nossa segunda temática dessa videoaula, que é a proposta pedagógica, a elaboração da proposta pedagógica. Então, a cada escola uma proposta, a cada proposta uma solução, sem perder de vista que o acesso ao conhecimento é um benefício social a que as crianças e jovens têm direito, e é razão ser da própria escola, e é razão de ser da própria escola. Então, essa é uma situação onde a proposta pedagógica ela é também um documento material, né, da instituição escolar, com as propostas educacionais da instituição escolar, certo? E a proposta pedagógica ela é um documento que também está previsto na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, 9394/96, na LDB, né, e é a identidade da escola, né? Além de ser a identidade da escola, com informações específicas também da escola, ela vai determinar como ela vai se relacionar com todos os envolvidos na comunidade escolar, né? É uma relação com todas as pessoas que compõem a realidade escolar, a comunidade escolar, né? E aí, essa atualização, a partir do momento que a proposta pedagógica ela é produzida, ela vai ser sempre atualizada juntamente com o planejamento escolar. O planejamento escolar, aquele planejamento feito anualmente, né, feito para o ano, e nesse planejamento ele vai se utilizar um espaço para atualização dessa proposta pedagógica da escola. Então, é um documento previsto pela LDB, é um documento que é a identidade da escola, porque vai determinar a forma de relacionamento com toda a comunidade escolar, e vai ser atualizado juntamente com o planejamento anual que a escola faz, certo? E aí, o projeto político, a proposta pedagógica, ela geralmente é baseada em uma linha, né? Ela é basicamente
produzida a partir de uma linha educacional, né, que a gente fala também relacionada a teorias pedagógicas, né, que é construtivismo, interacionismo, socio-interacionismo. Então, ela geralmente segue uma dessas linhas, uma dessas teorias. Isso, claro, vai variar de escola para escola, vai variar de modelo para modelo, certo? E aí, durante a elaboração dessa proposta pedagógica, devem sempre, né, estar atentos às diretrizes, aos parâmetros curriculares nacionais e à base comum curricular, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, como a proposta pedagógica ela está diretamente relacionada entre teoria e prática, porque ela está, né, ela tem como objetivo, né, garantir a autonomia em relação às questões pedagógicas da escola. Então, se ela tem como objetivo garantir essa autonomia das questões pedagógicas da escola, a questão pedagógica da escola está muito ligada à prática. Então, teoria e prática. Como a escola vai atuar no que se refere pedagogicamente, né, para a aprendizagem, diretamente para a aprendizagem. O que será feito diretamente para a aprendizagem dos nossos estudantes? Então, essa proposta pedagógica ela vai definir a linha orientadora de todas as ações que a escola vai ter, desde sua estrutura curricular, né, desde a estrutura curricular que a escola tem, até as suas práticas de gestão, de organização, né, dessas práticas pedagógicas. E quando uma escola ela tem uma proposta pedagógica bem, né, definida, bem organizada, ela começa a ter efeitos significativos. Ela começa a surtir o efeito do seu trabalho, da sua proposta, né? E aí vem a satisfação dos estudantes, vem a satisfação dos pais, vem a satisfação das próprios funcionários, dos professores, né? Da gestão, vem a satisfação de toda a comunidade escolar envolvida nesse processo, certo? E aí a proposta pedagógica ela tem que levar em consideração alguns princípios, né? Como acesso e permanência, como a qualidade de ensino, como a gestão democrática e participativa, como o compromisso com a formação humana e cidadã, a integração escola e comunidade, a vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, o respeito às diferenças, a valorização das diferenças culturais e das experiências individuais, a valorização dos profissionais da educação, a formação continuada, né? O instrumento de gestão que expressa a ação educativa da escola, define os rumos, a intenção e os processos indutores para o cumprimento das metas e objetivos, a definição clara na concepção da ação pedagógica, orientadora da prática de sala de aula e o resultado do desenvolvimento curricular, a concepção de currículo e suas implicações sociais advindas, é a contextualização da ação pedagógica. Então, ela deve estar, acima de tudo, alinhada à realidade em que a escola está inserida, né? Alinhada ao local, alinhada à comunidade, alinhada ao público, à clientela que a escola recebe diariamente, para que ela possa atender os resultados esperados, né? Ela precisa estar totalmente focada dentro do contexto onde ela está inserida, para que os objetivos dela possam ser atingidos, né? Então, a proposta pedagógica ela também é resultado de uma reflexão coletiva. Ela parte do princípio de gestão democrática, onde toda a comunidade escolar deve estar ativa no processo de construção, deve participar do processo de construção dessa proposta pedagógica da escola. Então, é importante a participação de todos, pais, alunos, professores, coordenação, gestão, toda a comunidade precisa contribuir, né, com a formulação dessa proposta pedagógica. E aí, essa contribuição ocorre a partir do momento que toda a comunidade escolar vai opinar, vai dar sugestões, né, vai comentar, vai apresentar ideias para a formulação dessa proposta pedagógica, atendendo à realidade da instituição de ensino, certo? E aí, né, essa proposta pedagógica, ela também precisa ter uma revisão periódica, ela precisa ser realinhada, ela precisa ser replanejada,
né? E aí, a partir disso, todos os esforços, né, ele vai ser demonstrado. Porque se ele não houver essa revisão, se não houver esse realinhamento, né, esse replanejamento, todos os esforços que foram envolvidos, né, ele não vai ser demonstrado, né, ele não vai ser levado adiante. Porque o que acontece com a proposta pedagógica é o mesmo que acontece com o PPP. Em muitos casos ele é apenas engavetado e é um documento que precisa estar à disposição da comunidade escolar, né? Ele precisa ser revisitado sempre, ele precisa ser revisto com frequência para que essas propostas, essas ideias, elas sejam sempre revistas e avaliadas, porque é importante essa avaliação do que foi proposto no espaço escolar. Então, pessoal, essa foi a nossa terceira videoaula, certo? Espero ter a nossa segunda videoaula, melhor dizendo. Espero ter contribuído com a aprendizagem, se vocês tenham compreendido as informações repassadas. Então, até a próxima aula.